Boa noite, eu sou a professora Thelma, professora do curso de Ciências Contábeis do Unifeso, e hoje nós vamos trocar umas ideias, dar umas dicas sobre imposto de renda, a famosa mordida do leão. Nós estamos no mês de abril e, como já é praxe há muitos anos, é a data da prestação de contas com o leão da Receita Federal. Eu costumo brincar que esse leão é guloso e que a gente tem que estar preparado para estar fazendo uma prestação de contas que não cause nenhum problema ao contribuinte e muito menos à Receita Federal, certo? Então a nossa ideia é a gente trocar uma ideia sobre as informações necessárias para se fazer uma declaração sem nenhum problema. Hoje em dia nós temos a questão da malha fina, que é um controle da Receita Federal que faz diversos cruzamentos das informações das pessoas. Por exemplo, todas as fontes pagadoras até o mês de fevereiro de cada ano devem estar entregando à Receita Federal um documento chamado DIRF, onde informa os rendimentos das pessoas. E com isso, quando chega em março e abril, que as pessoas começam a fazer suas declarações, se ela esquecer uma fonte pagadora, vai cair nesse cruzamento, vai cair na malha. Então é importante que o contribuinte esteja atento a esses detalhes. Com relação às despesas, por exemplo, despesas médicas, todas as despesas médicas informadas pelo contribuinte também são cruzadas pela Receita Federal. Então, muita atenção a relacionar as despesas, os valores, o nome da clínica, o nome do médico, para que a gente não tenha nenhuma surpresa com essa malha fina, que além de dar trabalho, pode causar prejuízo se você tiver feito uma declaração incompleta. Com o passar dos anos, a Receita Federal vem se adequando, se aperfeiçoando tecnologicamente, e hoje em dia a gente tem até a declaração pré-preenchida. O que é isso? A pessoa que tem o certificado digital, que é aquela assinatura eletrônica que convalida as informações que transitam pela internet de forma segura, ela pode solicitar na hora do preenchimento as informações que a Receita Federal já tem. Então isso vai inibir muito a malha fina, porque às vezes a pessoa, por um lapso, faz uma digitação trocando um número que seja. O que vai acontecer? Ele vai cair na malha indevidamente. Se ele já pega essas informações pré-preenchidas, esse problema ele não tem mais, certo? Então, no mês de abril, até o dia 30, vamos estar atentos, não deixar para a última hora. Apesar da internet estar bem rápida, a Receita Federal está disponibilizando muitos provedores para o recebimento, sempre existe um congestionamentozinho no final do mês, que a gente pode evitar antecipando a entrega da declaração. Outra coisa importante é que a gente entenda o que são os rendimentos que vão compor essa declaração. Porque as pessoas vão trabalhando, vão tendo seus ganhos durante o ano, e isso vai ser demonstrado na declaração de ajuste anual das pessoas. Nessa questão de rendimentos, nós temos os rendimentos tributáveis, que são os que são oferecidos mensalmente à tributação, e temos os rendimentos isentos e temos os rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Os rendimentos tributáveis, todo mês quem ganhou durante o ano de 2013 mais de R$ 1.700 já foi retido na fonte de uma parcelinha do imposto, que a gente chama de imposto de renda retido na fonte. Mês a mês, a empresa já tira do trabalhador, já repassa para o governo uma parcela desse imposto. Já o imposto isento, o rendimento isento, é aquele rendimento que às vezes você tem uma aplicaçãozinha na poupança, você é um bolsista, tem um rendimento
por estar fazendo alguma pesquisa, então é um rendimento isento. Quando a pessoa se desliga da empresa que saca o fundo de garantia, é um rendimento isento. E o rendimento tributado exclusivamente na fonte é uma modalidade mais nova que funciona da seguinte forma. No mês que você tem o rendimento, por exemplo, o mais sacrificado, que é o nosso 13º salário, no mês do recebimento do 13º salário, passou de R$ 1.700, tem o desconto da parcelinha do imposto. E na hora da gente declarar, ele vai lá nesse campo de tributado exclusivamente na fonte, o imposto já está pago, não tem o que se discutir mais. Por quê? Porque o rendimento tributado, como eu falei, como você vai deixando aquela parcelinha mês a mês, quando você faz a declaração de ajuste, às vezes você pagou demais. E aí, o que acontece? Você vai ter uma restituição, tá? E esse tributado exclusivamente na fonte, isso não acontece. Pagou, por isso que se chama exclusivamente na fonte. Pagou, tá pago. E o tributado, normalmente, ocorre que no ajuste você pode ter uma diferença a pagar, como você pode ter um valor a restituir. Por isso que a gente escuta todo mês lá no Jornal Nacional falando, mais um lote liberado do imposto de renda. São as pessoas que durante o ano pagaram mais e que estão recebendo essa diferença de volta. Tá? Então, o importante, gente, com relação ao imposto de renda, é estar com a documentação em dia, não deixar para a última hora, tá? E sempre ciente de que todas as informações serão cruzadas. Então, cuidado no preenchimento da declaração e boa sorte a todo mundo.